Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Professor Baroni e hoje a gente está aqui numa trilogia, uma sequência de 3 vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas ó, é só o começo, sabe por quê? Estamos inaugurando um novo quadro aqui, Papo Reto com Sidney Angulo. A gente vai aprender muito, vamos falar sobre investimentos, comportamento do investidor, vitórias, fracassos, enfim, muita coisa a gente vai aprender. Só que a gente vai começar com 3 vídeos. A gente está aproveitando aqui a presença em São Paulo, vamos gravar esses 3 primeiros, mas podem ficar assim tranquilos que vai ter muito mais pela frente. Sabe por que vai ter muito mais pela frente? Porque agora eu tenho uma credencial. E sabe qual é a credencial? Eu posso dizer que eu sou amigo do Sidney. Professor Baroni, posso te chamar de Baroni? Pode chamar de Baroni. A gente começou uma amizade, assim, de uma maneira bem interessante, a gente começou a fazer alguns contatos pela internet e tudo, e tivemos a oportunidade de nos conhecermos, e aí eu falo que o fundo imobiliário ele me trouxe muita renda até aqui, mas ele também me trouxe alguns amigos, e eu posso dizer que hoje eu tenho um novo amigo aqui, então fiquem acompanhando que vai aparecer mais outras vezes, né, Sidney? Primeiro, Baroni, super obrigado por você se apresentar como meu amigo. Isso para mim é uma coisa muito forte. Na minha vida, que eu dou muita importância para as relações. Eu comecei do nada, o meu negócio foi muito sofrido no início, mas ao mesmo tempo sempre foi muito dinâmico. E a coisa que eu mais dou valor de verdade é a relação humana. A gente começou meio se tateando, não entendendo bem a quem é quem, você me ligando meio desconfiado, eu entrando nesse mercado não querendo me expor, porque eu sou empresário importante em São Paulo. De repente tive uma experiência muito boa, um retorno bom dos comentários. Não vi marcas de ódio, vi marcas de. E eu sou muito entregue para as coisas. E nós temos aventura no Fee Experience. Você me convidou para a gente jantar, no final eu paguei a conta, né? Claramente, né? Mas nós fomos num lugar muito bacana e ele pediu cada bifão, o bife mais caro ele pediu, tá? Mas tudo bem. E a gente começou um bate-papo e eu notei uma coisa, você é muito parecido comigo. Essa visão tua de mundo, tanto é que a gente vai falar muito sobre comportamento, sobre mercado e muito sobre vida também. Que essa é uma coisa que é um prazer enorme, porque de resto, cara, já estou fazendo num monte de canal. É isso. Então, o Barone está saindo um pouco da zona de conforto, mas vai sair um monte de informação importante. Fica Nós somos tranquilo. mais parecidos entre aspas, a diferença é que você não pinta o cabelo e eu pinto. Ele não pinta, não. Ela... Eu fui pertinho no cabelo dele por lá, mas ele não pinta. Bom, pessoal, esse é o Papo Reto, é justamente isso, é uma conversa descontraída para pegar a essência do Sidney. E eu não poderia começar diferente, eu não vou já falar direto agora de fundo imobiliário, como é que começar, a gente vai chegar lá, calma, mas eu preciso aqui de uns minutinhos para saber quem é o Sidney, de onde veio essa figura tão interessante assim. Bom, Baroni, eu sou filho de funcionário público, né? Eu já sou bem mais velho que você, apesar dessa cara de garotinho, mas eu sou mais velho. Meu pai é funcionário público, imigrantes também, né? Mas o que acontece? Uma coisa que ele queria desde o início era me dar cultura. Então, eu não tive no início muita coisa, mas ele se esforçou muito para me dar cultura. Então, eu tive a oportunidade, apesar de há muitos anos atrás, coisa de 50 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de estudar, fazer intercâmbio, uma época que ninguém fazia isso, mas ele era difícil pagar a prestação da casa, mas ele pagava a minha viagem para os Estados Unidos. Então, uma coisa que me ajudou muito e eu aconselho as pessoas demais é conhecimento. Conhecimento, estudo é mais importante e tempo também. Não perca o seu tempo, a sua juventude, desde do zero. Aprender, investir. Se você está numa fase mais adulta, é sempre tempo de começar. Nós estamos numa reunião agora, que eu vi que você está mostrando um livro. É sempre tempo de você construir um pouquinho mais o teu castelinho como ser humano, como gente. Então, para mim, assim, ao longo da minha vida, eu sempre me preocupei com isso. Não é que eu sou nenhum gênio, não sou super estudioso, nada disso que nem você, pelo amor de Deus. Mas eu sou obstinado nas coisas. Então, eu comecei no início dos anos 80, me formei. Foi uma época muito difícil como engenheiro, muito difícil começar, não tinha emprego, não tinha nada. Eu estava quase desistindo, me formei no Mackenzie como engenheiro civil. Eu estava quase indo para a África, trabalhar como engenheiro na África. Meu pai é todo assustado, não tinha. Daí eu consegui um emprego, trabalhei com um cara um ano e meio. Nesse ano e meio eu aprendi tudo que não tinha que ser feito como um dono de empresa, não pagava salário, não pagava 13º. Fui obrigado a fazer a minha firminha. No fazer a minha firminha, que foi uma jornada de quase 2 anos bem difíceis, eu comecei a fazer o meu negócio. Eu peguei o caminho mais difícil, mas foi o mais fácil. E o mais fácil pode ser o mais difícil. Essa coisa que a gente falou no nosso jantar. Então eu acho assim, e ao longo desse período todo eu comecei devagarzinho, e uma coisa que desde o zero de jogo, não sei por quê, eu com 26 anos, 27 anos, 28 anos quando eu comecei, já queria que alguma coisa trabalhasse por mim. E o meu avô lá, que veio do Egito, coitado, perdeu tudo lá no Egito, veio para cá,
Desde o início ele comprava terreninho em Campo Grande, Mato Grosso. Estou falando de 1920. Imagina 1920, Campo Grande, Mato Grosso. De ser terra de ninguém. E ele conseguiu fazer dinheiro lá. Falei, puxa, se o velho conseguiu fazer dinheiro em Campo Grande, Mato Grosso, há 100 anos atrás, eu vou conseguir em São Paulo. Então, eu comecei devagarzinho, como engenheiro, e ao longo dos anos eu montei uma pequena confecção. Depois da pequena confecção, eu comecei a vender tecido, mas desde sempre, Barone, eu vendia cota de consórcio, eu vendia carro e sempre colocando dinheiro do lado. Sempre, sempre, doutrina, sempre. Eu sempre fui um cara muito obstinado em querer ter aquilo. E ao longo dos anos fui construindo tecelagem, daí eu comecei a mexer com a primeira casinha que eu comprei, da primeira casinha a segunda. O pessoal falava, você não vai vender isso? Aplique no banco, aplique em CDI. Então, vamos falar em CDI, você vai ver como eu sou obstinado por essa história que você entrou aí, de fundo imobiliário. E daí comecei devagarzinho, a coisa começou a crescer. Em um dado momento eu fiquei grande, comecei a grande, final dos anos 90 e 2000, já estava com uma posição muito consolidada, até que apareceu o Hélio Seibel, que é meu atual sócio, aportou bastante capital, a gente cresceu muito, e daí, ao longo dos anos, acabou surgindo um empreendimento nosso que é mais importante, que você ainda não visitou, vai ser meu Vou lá, convidado de vou lá. honra, que é o E-Business Park. Foi um case, e chegando até os dias de hoje, a coisa evoluiu bastante. Começou no início da pandemia, eu me vi lá no E-Business Park, num belo dia, vazio, sem nada para fazer. E daí me ligam me oferecendo uma história chamada fundo imobiliário. Eu sempre soube que era fundo imobiliário como um investimento de vamos fazer um fundo imobiliário desse prédio. Sim, mas não um fundo imobiliário de consumo. Fundo imobiliário onde um pequeno pudesse comprar uma cotinha e ter. E daí me venderam lá um negócio. Como eu sou investidor maior, eu não comprei uma cotinha, eu comprei uma posição, quase 10% do fundo, eu só não passei dos 10, senão eu perdi o direito do. Tributado. Daí eu acabei comprando as cotas e estou sentado um dia no meu escritório, me liga minha assistente no mês seguinte e fala, ai, entrou um aluguel. Eu falei, como assim? É, porque já entrou o primeiro aluguel. Eu já sabia que ia entrar aluguel, mas essa coisa de entrar aluguel, cara, foi uma coisa tão gostosa. E no mês seguinte, eu comecei a entrar, comecei a investir nisso. A gente pode agora esmiuçar um pouco mais essa área. Mas essa é a minha historinha para chegar no início dos fundos imobiliários e vamos desenvolver dali para frente. Antes de chegar em fundos imobiliários, sempre tendo apoio da família. Esposa sempre Olha, parceira, muito seus importante. filhos todos. A gente tá assim, eu sou casado há 40 anos, vou fazer agora dia 15 de dezembro. Até não fazer uma viagem de bacana aí, vou para Singapura. Ah, Eu vou fazer 40 anos de casado, tive 4 filhos, o mais velho, o Alexandre, 34, a Júlia, 32, e 10 anos depois, Ricardo e Marina, que tem 22 anos. 10 anos depois, com a mesma mulher, fica mais barato, não fica? Não trocar de mulher fica barato. Não, e a Mila, desde sempre, ela até tinha uma condição financeira melhor do que eu, mas desde o início, quando a gente fez a nossa confecção, eu tinha uma casinha na Vila Madalena. Bonitinha a casinha, a gente montou com móveis bonitinhos, e eu comecei a história da confecção. E num dado momento a gente precisou de espaço. A gente se entendeu um dia, falei, puxa vida, pra gente alugar mais um espaço, né? Essa casa era linda, bonitinha, linda. Ela falou, por que a gente não monta na sala? Na nossa sala, bacana? É. Bom, não teve dúvida. Desmontou uma sala, levamos os móveis para um dos quartos, e embaixo colocamos costureira, colocamos tudo e tudo bem, isso entendeu? em que ano? Isso já não, já, eu tava já com uns 28 anos, 30 anos, eu não era jovenzinho não. Já Sim, tava já andando, mas isso anos 87, 88, mais ou menos, não? sim. Então, mas sabe o que acontece, Baroni? Em nenhum minuto, isso graças a Deus, você tava no carro conversando com a Ariane aqui vindo pra cá, uma coisa que nunca, nunca me derrubou no total do dinheiro. Juro. Acho bacana ter dinheiro, acho bacana você ter uma posição forte nessa situação, mas nunca fui escravo dele, e Uhum. nem a Mirla. Então a gente falou assim, e a gente leva a coisa com muita simplicidade. Ah, vamos casar? Vamos. Vamos comprar uma casa? Vamos. Vamos vender a O, casa? o dinheiro ele é transitório, né? E o que é mais interessante é quando você entende que o dinheiro ele tem um valor neutro. É difícil Nossa, as pessoas nossa, isso é bom, entenderem. hein? Gostei. Dinheiro valor Porque neutro é bom, o hein? dinheiro ele tem valor neutro, porque se você tem uma quantidade de dinheiro e você usa de maneira positiva, o dinheiro, a neutralidade dele vira para o bem. Sim. É que o mesmo dinheiro que faz coisas erradas, ele também coloca o soro lá para a pessoa que está precisando no hospital, ele que também faz aquilo que compra o livro para a criança estudar. Então o dinheiro ele tem valor neutro. Quando você Meu amigo inverte agora. filosófico. Você, cara, olha, além de entender Olha, sabe que naquele jantar, nós começamos a falar sobre vida e tudo mais, eu conheci um novo Barone, de verdade. É legal isso, as pessoas não podem, não veio ver você todo obstinado, toda sexta-feira fazendo análise e seus programas. É muito legal esse tipo de coisa. Mas você falou de dinheiro, uma coisa que me deixou muito feliz nos últimos meses, eu comecei a dar a primeira entrevista no Clube FI para o Rodrigo Cardoso. Grande Que é amigo, um abraço, Rodrigo. Rodrigo, olha aqui, ó. Tô falando de você, viu? Terminou a entrevista, eu cheguei e falei,
para a Ariane aqui, para minha turminha, falei, acho que eu fiz besteira. Imagina, me expondo. Todos esses anos eu não me expus. Eu não falei nada, no Business Park eu não apareço, não participei de top imobiliário. Não é que nós temos um empreendimento importante, a gente tem o maior empreendimento dentro das marginais. A gente pode fazer até um programa seu lá dentro, se quiser. Faremos. Vai fazer como se fosse um fundo imobiliário, é muito legal. E, cara, uma coisa que me deixou muito feliz, que eu saí da entrevista e falei, eu quero ver os comentários. Os comentários foram positivos. Várias pessoas, depois disso eu já dei mais ou menos umas 12, 15 entrevistas. Todas, desde do Lucro FC, dos economistas, as pessoas elogiando a pessoa, ou alguém que saiu, que está no meio empresarial forte, indo e conversando com as pessoas como um todo. E eu tinha aquele estigma, porque no Brasil a pessoa que tem dinheiro é meio feio ter dinheiro, é estranho. Você pega um país que nem os Estados Unidos, ter dinheiro não é feio. E eu quero compartilhar essa minha experiência desses anos todos, dizendo que tem muito idiota que é escravo do dinheiro. Estou dizendo pessoas que nem você que está do outro lado, que quer construir um patrimônio e respeitar esse patrimônio e dividir com quem precisa do teu lado. Então, dessa forma, o dinheiro fica bonito. Cara, eu só tive comentários bacanas. É a questão do suficiente, né, que também está sempre em livros comportamentais. Quando o investidor ele não encontra o que é o suficiente, o quanto que realmente ele está satisfeito, ele fica buscando uma coisa que ele não sabe o que é. A partir do momento que você neutraliza a função do dinheiro e começa a usar o dinheiro para realmente fazer e ter a oportunidade de estar aqui, batendo um papo, você está gerando uma riqueza que ela tem um valor incrível no tempo, né? Isso aqui vai ficar pro resto da vida. Você sabe que é isso que vale, né? É isso que vale, porque é isso que realmente a gente leva. É. São essas amizades e essas simpatias que a gente conquista no tempo. E isso é o que realmente carrega pra gente pra eternidade. Imagina O assim, resto é transitório, né? a gente em cada área, né? Eu como empresário, né? Com uma posição grande, forte, você como o cara mais respeitado da área do Brasil, eu acho que a gente leva muito tapinha nas costas, né? Oi, tudo bem? Esse tapinha nas costas, a gente tem que saber quem é quem. E na realidade, às vezes o tapinha nas costas, até para a pessoa se posicionar, ela quer se aproximar da gente, nem é uma coisa ruim. Mas voltando para essa coisa estigmática que é o dinheiro, eu acho que a gente tem que começar a construir uma história, porque todo mundo tem condições de chegar onde eu cheguei. Todo mundo tem condições de chegar onde o Baroni chegou. Essa coisa de vocês, não, tô falando da sua empresa, né? Eu estava acompanhando um pouquinho, mas eu não sabia muito bem o que era a sua, o que era teu negócio. É um negócio incrível, né? Mesmo o Thiago, eu não sabia o que era essa pessoa. Obstinada, fala obstinadamente na tela. Isso é uma coisa que, primeiro você tem que acreditar. É uma coisa que eu quero explorar pra frente, essa coisa de acreditar. Eu quero que você me cutuque, porque essa coisa de você ter fé em alguma coisa inabalável é muito importante. Mas, cara, voltando à história do dinheiro, é isso. E a história do fundo imobiliário, voltando para minha historinha lá Uhum. dos 2020, 2021, né? É isso aí. Eu me vi não tendo nada para fazer. Naquele mundão, né? Eu peguei, tinha um Starbucks lá dentro, e a gente ia, toda segunda-feira a gente ia lá, às vezes na quarta. Belo dia eu fui no Starbucks, tava fechado. Falei, como assim fechado? Daí a Renatinha que trabalha lá, que toma conta do Business Park, falou assim, fechou, eles vão voltar daqui um mês. Dá um mês? Tá bom, né? Então daí a gente começou a sentar, daí os clientes começaram a ligar, olha, vamos ter que fechar, vamos ter que fechar. Como assim, vamos ter que fechar? E um atrás do outro ligava cada dia. Eu tinha na época 180 contratos de locação. É coisa pra caramba, Muita tá? coisa. A gente tem uma plataforma muito grande de imóveis. E daí ligam o primeiro cliente, tipo, olha, dá pra você fazer postergar o pagamento, dá pra você. Começamos a negociar caso a caso. Bom, resumo, o que era um mês virou dois, virou três, virou seis. Virou O segunda Starbucks não onda. abria. E a gente andando naquele espaço enorme, vazio, aquela tristeza. Eu me lembro da cena que a gente viu na televisão do Papa, lá na Praça de São Pedro, fazendo a reza sozinha. Não sei se foi a missa do Galo, algum evento que aparece ele entrando sozinho, aquele vazio. Me dá até Uhum. tristeza daquilo. Foram momentos muito difíceis. Mas eu te digo uma coisa: a gente teve uma oportunidade enorme de ver uma guerra no sofá. A gente pode reclamar, mas a gente não estava na trincheira. A gente não estava lá com os meninos que estão lá na Rússia morrendo ou em Israel morrendo. A gente estava no sofá, sofrendo, mas no sofá, com certo apoio do governo. Qual é que foi a nossa postura? Eu sentei com ela e eu falei, Helio, a gente, dos pequenininhos da praça de alimentação, que são os restaurantes, eles não estão conseguindo pagar. Não é só isso que eu tenho que pagar. Eles têm que pagar o salário dos caras. Baroni, sabe o que eu fiz? Hum, Além de não receber aluguel, ajudou. ajudei com dinheiro. Alguns casos a fundo perdido. Eu não posso falar porque os outros vão falar, pô, pra mim se deu fundo perdido. Alguns casos a fundo perdido. E praticamente quantos lugares já fecharam? Nenhum. Nenhum fechou. O cara chegava de manhã, começava, colocava comida e vinha três caras comer e vinha embora. Então, são coisas dessa natureza que é história de vida. Viu? Empatia.
essa é uma palavra. E essas empatias são fundamentais, porque são elas que vão nos defender lá na frente. São elas que nos garantem lá na frente esse apoio também. E você sabe que eu deixei para te falar isso aqui, que a providência toda nos colocou aqui Hum. para fazermos esse vídeo, inaugurando esse papo reto com o Angulo. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, vai há 15 anos para trás, eu vim para São Paulo para conhecer alguns ativos e visitar alguns gestores ali, logo no comecinho. E eu vim aqui, nesse prédio que nós estamos gravando aqui, que hoje é um fundo imobiliário, né? E nós estamos gravando. Então a história me colocou de novo para inaugurar esse quadro com você, num prédio que foi um dos primeiros que eu visitei há 15 anos atrás. Você Então, sabe, como eu falo, não existe coincidência. você sabe que me emociona Existe muito isso. providência. Me emociona muito porque no início das conversas, o Baroni viu que eu dei uma entrevista, devia de outra, eu liguei para ele e falei assim, puxa, gostei dessa história, né? Eu quero falar. Ele não estava entendendo bem o que era, falou assim, olha, você já apareceu 2 vezes, é melhor você se dar um tempinho, vai lá na frente e você me dá uma entrevista agora. Só que ele viu que o cara não parava de aparecer. Daí um dia ele me liga e fala assim, esse Business Park é um fundo imobiliário? Eu falei, não. Quem que é o dono? Eu falei, eu. Ele começou a falar, foi verdade. Daí começou, naquele dia começou a quebrar uma coisa entre a gente. Uhum. E eu realmente, Bruno, realmente, pergunta para minha equipe. Eu tenho gente que trabalha comigo há 10, 15, 20. A Sueli, minha assistente, está há 33 anos comigo. A Ariane, essa jovenzinha que está do nosso lado assistindo, tem 16 anos comigo. E a turma não vai embora, né? A gente que a chacoalha vai embora, mas ninguém vai embora. Alguma razão tem que ter. É aquela coisa de você ser uma pessoa entregue, simples. Isso é um conselho que eu quero dar ao longo dos nossos próximos programas. É isso Se aí. tivermos vários, seja você mesmo. É. Não se deixe abalar por nada. Eu sei que é difícil, Autêntico, né? tem que ser autêntico. Você fala assim, você fala isso porque você tem isso, você tem aquilo. Mas eu passei por provações difíceis, depois você pergunta que É provações isso que eu são ia te essas. falar. Agora, assim, a gente vai daqui a pouco para o programa número 2. A gente começou esse realmente para vocês conhecerem a essência do Sydney, mas a gente falou de um monte de conquista, que você montou o E-Business Parks, você teve sócio, que você teve várias conquistas e saiu realmente de uma situação bem difícil e hoje é um dos empresários mais respeitados de São Paulo. Mas aí agora eu te pergunto, colecionou algum fracasso também? Pode compartilhar com a gente aí um ou outro? Baroni, eu acho assim, meu início foi cercado de fracassos. Cercados de. Eu me lembro quando eu comecei lá no iniciozinho, né? O próprio início, né? Você se forma como engenheiro civil e não consegue trabalhar como engenheiro. Já é um, já é um fracasso, já é uma coisa assim. Mas se você pegar aquilo ali e você ficar, ai, não tem emprego, eu não consigo, vou ficar em casa. Não. Sempre. Eu no dia seguinte me levanto, vou te contar uma história que é até uma vergonha de contar, mas vou te contar. Que ninguém nos ouça, então. Já que esse cara tá me cutucando. Bom, a primeira história foi essa, então eu consegui arrumar emprego. O fato de eu não de o cara não me pagar salário. Salário ele pagou, até pagava porque eu era bravo, só pagar minhas contas, né? Mas não pagou o 13º, nunca depositou fundo de garantia, não sei nem o que é isso, nunca depositou. Tanto é que eu fui funcionário durante 1 ano e meio. Depois dali pra frente eu fui obrigado a fazer minha firminha. Então, essa coisa difícil me fez se tornar uma pessoa mais forte. Tempos difíceis fazem homens fortes. Então, isso é uma verdade absoluta, esse negócio aí. Então, você me perguntou do fracasso. Eu comecei a crescer, comecei a fazer minhas primeiras roupinhas, eu larguei meu ramo de engenharia, fui para confecção. Daí eu vendia roupa de pequenininho, daí cresci e comecei a vender para C&A. Eu me lembro que um dado momento eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a me achar. Comecei a ganhar dinheiro e achava que a coisa era importante, que eu tinha chegado lá. Tinha juntado um pouco de dinheiro, Baroni. Sei lá, alguém que pode comprar 2 carros e ter a casa dele e uma casinha de praia. Já achava que era importante. Apareceu um cidadão me oferecendo um investimento muito importante. Olha, eu te pago um juros de 10% por semana. E vieram falar comigo, não, o cara é bacana, o cara é sério, o cara investiu num monte de coisa. Me lembro que eu tava eu e a Mira lá em casa, ela nem ouviu o que eu tava falando, que ela trabalhava lá sábado à noite tirando fiozinho, pregando botão e tal. Falei, apareceu um negócio que vai mudar a nossa vida. Eu vou pegar, e juntei o dinheiro, eu cheguei a pegar dinheiro emprestado, um pouco de dinheiro emprestado e dei pra ele. Na semana seguinte ele pegava, me pagava o checão, me devolvia. Isso demorou algumas semanas, demorou quase 2 meses. Depois daquilo eu comecei a ver que quase que não a trabalhar, não trabalhar. Comecei a ficar naquilo, falei, cara, olha aí, eu descobri o cara financiava margarina. Nada, era um baita de um golpe de pirâmide. E eu tinha 29 ou 30 anos. Resumo, eu já estava com um certo tamanho, já tinha. Comecei a deixar meu negócio um pouco de lado por causa daquela vida fácil, o caminho fácil. Uhum. Bom, resumo, um belo dia fui lá visitar ele. Chego lá, tinha um bando de gente na porta do escritório, uma mulher chorando, mas eu no meio daquele povo todo, quando eu vi, cadê o cidadão? Não vou falar o nome de ninguém, que eu não quero mais encrenca. Sumiu. Como assim sumiu? Como? Ele é meu amigo, ele falou pra mim ontem à noite que estava comprando um carro. Ah, sumiu, nunca mais viu o cara, nunca mais viu o cara.
sumiu com 1/3 de tudo que eu tinha. 1/3. Isso era uma quinta-noite, era uma festa do meu sogro, de um jantar que ele estava comemorando. Eu fui almoçar lá na Paulista. Me lembro que no jantar eu comecei a ter taquicardia. Não falava pra ninguém o que tinha Uhum. acontecido. Eu só tinha perdido 1/3 de tudo que eu tinha conseguido até aquele momento. 1/3, Com 30 anos de idade. com 30 anos de idade. Já tinha Já, filho. já tinha. Eu não tinha filho Filho ainda. ainda. Não tinha filho ainda. Uhum. Cara, daí eu cheguei, no final da semana que eu contei pra Mila, ela falou assim: olha, a gente vai ganhar muito dinheiro na vida. Só que a gente vai ganhar muito dinheiro trabalhando. Não é de outra forma, é trabalhando. Olha a Foi sábado sabedoria à noite. dela. Nós vamos ganhar. E não deu muita bola, nada nos abala. Nem grandes, nem pequenas coisas. Ah, eu tô com um Ou carro bacana, tudo bem. ao invés dela te julgar ali Não, alguma coisa, ela falou: "Fica tranquilo que ela fica do meu lado e fomos segunda-feira. Isso eu lembro, tá na minha cabeça, eu tenho essa folha. Eu peguei uma folha em branco, escrevi plano de recuperação pessoal. Segunda, isso existe, tá lá, vou te trazer a folha. Plano de recuperação pessoal de Sidney Angulo. E fiquei pensando, eu sou craque no que eu faço, porque eu sempre entrei em alguma coisa, eu me especializo naquilo. Para sentar com um professor Baroni, que é um professor bonitão e tudo mais, eu ontem fiquei falando que temas que a gente ia falar, você falou alguns temas, e eu gosto de me dedicar. Baroni, o que eu demorei 3 anos para ganhar, 4 anos para ganhar, eu ganhei em 6 meses. Mas eu trabalhava que nem um maluco. E é possível fazer isso, só você querer. Em 6 meses eu tinha reposto tudo aquilo e a minha empresa estava assim. Nunca mais eu pensei no dinheiro fácil. Mas eu sempre quis ter alguma coisa que trabalhasse para mim. Que hoje é o tal do nosso escravo fundo imobiliário. E para falar de fundo imobiliário, vamos precisar de mais episódios, mas eu quis fazer esse especial, deixei o Sidney muito à vontade para que ele pudesse realmente mostrar para vocês a essência dessa figura que é o Sidney. Não, da essência que é o meu amigo Sidney. É. Que orgulho, viu? Então, agora vocês fiquem tranquilos que a gente vai para o nosso segundo vídeo, aí assim a gente vai falar de fundo imobiliário, qual é diferente de investir em imóvel para fundo imobiliário, tem muita coisa que a gente vai aprender com o Ó, Sidney. ó, 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 ó. É isso aí, vai ser a capa do vídeo, ó, vai ser a capa do vídeo, ó. Pessoal, então fique conosco, até o próximo vídeo, valeu. Sidney, obrigado. Tchau, obrigado.